Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Bolsonaro participa de culto na igreja de Nicolas Ferreira em BH. O político falou sobre o seu futuro. Estou pronto para cumprir qualquer outra missão. Veja o vídeo. A paz de Cristo. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e pela missão de estar 4 anos à frente do Executivo. As coisas acontecem na vida da gente e quando a gente abre os olhos, você tem um grande desafio pela frente. Aprendi desde cedo, meu tempo de fronteira, de exército brasileiro, onde eu li a Bíblia toda, lá é na longínqua Niuaque, Mato Grosso do Sul, que a Bíblia é a nossa caixinha de ferramenta. Ela serve para curar o ser humano, não interessa se ele crê ou não. Ele falou agora há pouco sobre o João 8,32. Creio eu que é a passagem mais marcante que existe na Bíblia. 90% dos homens e mulheres também, muitas vezes não querem ouvir a verdade e deixam se enganar. E o preço disso é muito alto. Enquanto estive à frente do Executivo, não se falava em levar avante propostas como aborto, liberação da maconha, marco temporal, relativização da propriedade privada. Foi só ocorrer o segundo turno, que um dia nós saberemos de tudo o que aconteceu, que parece que as portas lá de longe se abriram. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto tivermos forças, lutarmos para que essas coisas realmente se afastem de nós. O que mais nós queremos é paz, tranquilidade, harmonia, para que possamos ter ordem e progresso. Obrigado a Deus pela missão. Enquanto eu não morrer, estou pronto para cumprir qualquer outra missão. Muito obrigado a todos vocês. Graça e paz, irmãos, amém? Amém, graça e paz. Irmãos, eu estou feliz em estar aqui, primeiro porque o Espírito Santo está aqui, e é uma oportunidade de louvar ao Senhor e poder fazer o que a Bíblia diz, né? Que é honrar quem merece honra e orar também pelas nossas autoridades. A cabana aqui, né, é o lugar onde eu nasci e cresci, jamais imaginei que teria, né, um presidente, né, aqui no nosso local. E eu quero dizer algo aqui para vocês, que é uma boa oportunidade. Este homem aqui não é o Superman, por mais que ele tenha esses olhos azuis. Esse homem aqui não é um anjo, ele não é um ser extraterrestre, ele é um humano. Então a política, ela não tem a capacidade de redimir ninguém. Esse homem que está aqui, ele simplesmente atendeu a um chamado que é pesado. Ele já disse isso algumas vezes, né? Olha, eu não desejo aquela cadeira ali nem para o meu pior inimigo, porque de fato é uma cadeira muito pesada. Mas não terceirize as soluções de tudo em cima das costas de um homem só. Sabe por quê? Porque a mudança do Brasil vem quando cada um fizer assim como ele fez, atendendo o seu chamado. E eu tenho entendido isso e tenho visto pessoas também que entenderam isso. Essa igreja aqui tem pessoas que cuidam de pessoas em vulnerabilidade, tem pessoas que cuidam de pessoas que estão em situação de rua, tem pessoas que oram por essa nação. E acredito que toda tristeza que a gente passa, dizendo agora aqui dessas eleições agora, é um aprendizado para todos nós, de que primeiro, a nossa primeira guerra deve ser espiritual, contra principados e contra potestades. Amém? Então, irmãos, eu quero
eu quero honrar a vida desse homem aqui. E aí, você tá bom? Eu já ouvi chorando pelo nosso Brasil. Eu já ouvi, de fato, às 7 horas da manhã, descendo aquela escada ali do Palácio da Alvorada, a primeira palavra que ele falou, de fato, foi Brasil. Mas precisamos fazer assim como ele, atender o nosso chamado. Quantas pessoas não seriam modificadas aqui nesse país se ele não tivesse capinado o lote, se ele não tivesse dado o primeiro passo para poder modificar o Brasil? Então façamos dessa maneira, orando, jejuando, assumindo o nosso compromisso, o nosso chamado, que eu tenho certeza que essa nação não é do aborto, essa nação não é de ladrão, essa nação não é de pessoas do mal, essa nação é do Senhor. Gustavo Gaio comenta sobre a visita de Bolsonaro a BH. Veja o vídeo. Parece que o Bolsonaro tá de volta, do jeito que a gente gosta. Hoje ele foi para Belo Horizonte participar de alguns eventos lá com o Nicolas e o Bruno Engler e deu algumas entrevistas e falou algumas coisas com seus apoiadores que estavam lá no aeroporto e deu 3 lapadas no Lula que essas estão viralizando, né? Hoje eu já recebi nos grupos já umas 5 vezes, então eu peguei esses 3 principais pontos aí, os melhores momentos, né, do Bolsonaro falando sobre o Lula agora e separei pra gente dar uma olhada, tá? Dá uma olhada nesse momento aqui, quando ele tá falando sobre as lives do Lula. Querem me processar por fazer live no Alvorada. Alvorada é minha casa, né? Foi minha casa enquanto eu era presidente. O atual mandatário faz live lá. Uma diferença enorme, né? Ele fala para os passarinhos, eu falo para multidões. Tá? A única diferença é essa. Não sei o que vai acontecer no TSE. É um julgamento muito político, né? De esquerda, que tem acontecido lá. Isso é ruim para a democracia. Então aqui ele tá falando, o TSE é hoje um grupo de esquerda, né? E o vencedor das eleições faz lives esvaziadas enquanto ele fala para multidões. E é verdade. Lula, quando faz uma live, não passa de 4 mil pessoas. Bolsonaro botava 100 e tantas mil pessoas nas lives deles. Aqui ele vai falar um pouco sobre abrir o esgoto, né? E a defesa das crianças. A marcha pela vida. Quando eu saí da presidência, veio maconha, aborto, propriedade privada, marco temporal, impressionante, parece que estava tudo represado. Abriu o esgoto, né? Foi só ele sair que realmente aquilo que o Lula falava que não ia fazer, tá fazendo e com força, e usando muitas vezes o próprio STF. Agora, essa aqui foi a melhor. Ali tinha um grupo de motoristas de aplicativo, né? Uber e tudo mais. E aí ele vai e zoa com os motoristas e fala isso aqui, ó. Quem tá precisando usar fraldão é o Lula. Cara, é impressionante. Esse cidadão perdeu a eleição e onde ele vai, ele não consegue andar. O outro meliante que venceu as eleições também não pode andar na rua, mas é porque a rejeição é muito grande. Eu não consigo conceber, assim, como compreender essa realidade. O que perde é amado e o que venceu as eleições é odiado pelo povo, não pode andar nas ruas, tem que ficar viajando para fora do Brasil, porque ele não pode andar no próprio país que ele é o presidente. Isso faz algum sentido? Sinceramente, eu não consigo entender o que aconteceu. Eu devo ser muito burro, porque como é que pode uma coisa dessa? Ninguém consegue entender. Nem mesmo aqueles que apoiaram. E outra, aqueles que apoiaram o Lula hoje estão completamente arrependidos. O pessoal que foi apoiar o Lula, vou mostrar só uma coisinha rapidinha pra vocês aqui. Estão totalmente... E o pior... Peraí. Os mais arrependidos é aqueles da região que ele venceu mesmo, porque o Lula só ganhou em uma região do Brasil, que foi o Nordeste. E aqui, sabe o que é isso aqui que você está assistindo? Bloqueio de uma rodovia lá no Nordeste porque as águas do Rio São Francisco foram cortadas. Olha isso, gente. Tava parado aqui, foi arrochado.
Olha isso. Sabe o que é interessante? O lugar que mais teve manifestações contra o Lula até agora é justamente a região que ele venceu. Os prefeitos do Nordeste que se rebelaram contra ele porque não estão recebendo repasse mais. O povo do Nordeste que estão se rebelando contra ele porque cortou a água do Rio São Francisco, que tinha melhorado a qualidade de vida do povo lá. Eu fiz até um vídeo sobre isso ontem. Assim, tá tudo muito estranho. O cara tá destruindo o Brasil. As pessoas que disseram que votaram nele estão arrependidas. E o outro que perdeu, onde ele anda na rua, ele é carregado nos ombros. Isso não faz o menor sentido. Tem um trem muito errado no que está acontecendo no nosso país. STF começa a julgar mais 6 réus pelo 8 de janeiro. Augusto Nunes comenta e aponta a reação do Senado contra abusos do STF. Veja o vídeo. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já votou aí pela condenação com penas que vão até 17 anos de prisão, penas bem duras. O que a gente tem acompanhado dos outros julgamentos dos outros réus é que boa parte dos juízes, com uma outra divergência, acabam acompanhando o voto do relator, com exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, que tiveram entendimentos diferentes, né? Eu tratei desse assunto no artigo da revista Oeste dessa semana. É, sem dúvida, o maior e mais repulsivo caso de abuso de poder da história da justiça brasileira. Eu já estou convencido de que a aprovação da anistia, de uma anistia abrangente, é a única forma de socorrer os ministros do Supremo. Isso vai acabar, onde eles não têm como explicar o que estão fazendo. É o espetáculo dos presos sem julgamento, perseguições perversas, acordos imorais, né, impostos a quem está sendo martirizado aí desde janeiro. Há 4 anos a Constituição vem sendo rasgada todos os dias. O Supremo não aprendeu, ainda não percebeu a mudança ocorrida na semana passada. É muito mais séria do que eles imaginam. Porque o Supremo não tem, os ministros do Supremo vivem num mundo paralelo. Eles não têm contato com o Brasil real. O Poder Legislativo é o único que não pode ficar longe do povo. O Lula fica cumprindo a agenda dele de presidente do mundo, né? Ele vai para outros países, vem fazer um tratamento aqui no Brasil, de saúde, aproveita para fazer uma plástica e para ficar longe das conversas e tal. Ele diz que é uma remoção de pálpebras, qualquer coisa assim. Não tem problema nenhum fazer plástica. Agora, é só contar que, né, o Brasil está com poucos problemas, então o presidente tem tempo até para isso. Tá. O que fez o Congresso a semana passada foi retomar o que o Supremo começou a retomar, o que o Supremo confiscou. O Supremo não pode julgar, legislar. Acabou isso aí. Isso está acabando. A ofensiva do Congresso é irreversível, não tem outro jeito. Vem aí as eleições municipais. Os deputados dependem dos prefeitos para se reeleger. Eles já estão sentindo a temperatura da água não é boa para o Supremo. Ninguém aguenta mais esse espetáculo aí do arbítrio, né? Perverso. Então eles falam, não, até novembro, terminando, mais um mês de sofrimento, quando não imposto a pessoas que não merecem nenhum tipo de sofrimento, a inocentes, aí sendo julgados, condenados previamente. E eles não perceberam. Eu acho que o povo vai entender, né, que é hora de pressionar em favor de algum tipo de anistia, porque não há saída para o Supremo. Esses processos todos esses processos serão anulados, meu Deus. É claro que uma hora a normalidade voltará. Já não dá para prender deputados assim, sem mais nem menos. Ficar caçando deputados ficou mais difícil. Com uma ligeira contraofensiva do Congresso, mas muito inteligente. Isso não é com vocês.
né? O presidente da Câmara disse 2 vezes em 24 horas. Cada poder que fique no seu território, não avance. Estão dando até o Rodrigo Pacheco se manifestou, vamos reduzir os mandatos, acabar com esse emprego vitalício disfarçado. Vamos aí adotar o sistema de mandato com prazo. Eles ainda não entenderam, mas eu acho essa reação irreversível e, de novo, essa cegueira precisa acabar logo para o bem do Supremo. Eles não terão como escapar do julgamento popular. Aí, quanto mais esperarem, mais dura vai ser a sentença. Imposta pelo povo. Isso acaba. Isso acaba. Tem fim, não tem prazo. Nada tem prazo. Lá. E quando a coisa preocupa um ministro do Supremo por falta de provas, quando envolve a própria figura, caso do aeroporto de Roma, lá do incidente, aí pronto. Aí não há velocidade nem nada para apurar, tal. Fica lento, eles acham que vamos esquecer. O Brasil não esquece. Certas coisas a história registra obrigatoriamente. A Globo achava que o que não sai no Jornal Nacional não existirá. Quebrou a cara. A verdade não depende de quem a noticia ou não. A verdade existe por si própria e uma hora ela vai se impor. E esse momento começa a ficar mais próximo quando os deputados perdem o medo, e perderam. Já outra notícia na tela. STF confirma a cassação do prefeito de Ilhabela por improbidade. É isso mesmo. Nesta sexta-feira 6, o Supremo Tribunal Federal decidiu cassar definitivamente o mandato do prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, por improbidade administrativa. O recurso da defesa de Colucci contra a condenação foi rejeitada por unanimidade pela terceira turma do STF em julgamento virtual. Quem deve assumir a prefeitura é seu filho, o vice-prefeito João Pedro do Reale Colucci. O caso, que tramitava no STF, se refere a um julgamento de 2015. À época, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o prefeito violou a lei de improbidade administrativa ao desrespeitar o resultado de um concurso público, driblando a legislação ao nomear candidatos que não estavam entre os primeiros classificados. No entanto, após uma sequência de recursos de sua defesa, o caso foi parar no Supremo. Outra notícia já na tela. Narcotráfico desafia Dino e coloca o país nas mãos das organizações criminosas. É isso mesmo. Após o assassinato dos médicos Diego Bonfim, Perseu Ribeiro e Marcos Corsato no Rio, suspeita-se de que os criminosos foram executados por seus próprios colegas de crime. Este suposto julgamento realizado de dentro do presídio Bangu 3 evidencia a audácia do crime organizado agindo sem interferência. Estes trágicos acontecimentos endossam a ideia de uma intensa guerra entre milicianos e traficantes no Rio. O ministro da Justiça suspendeu o envio da Força Nacional ao Rio um dia antes da morte dos médicos. Esta decisão foi baseada em um questionamento do Ministério Público. Esta ação, aliada à recente tragédia, apresenta um dilema para a gestão atual, que promoveu a redução da letalidade policial durante a sua campanha. O Rio vem executando operações contra o crime organizado, desencadeando tiroteios e mortes. O narcotráfico desafia Dino e coloca o país nas mãos das organizações criminosas diante da falta de um plano efetivo de segurança pública. Já está mais do que escancarada a incompetência de Flávio Dino, e ele não tem condições mais para continuar como ministro da Justiça. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.